Olá pessoal, eu sou Juliana Bonfá, hipnoterapeuta e professora de hipnose, e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês algumas dicas para que você possa controlar a ansiedade. Bom pessoal, o Brasil é o país com a maior taxa de ansiosos no mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 10% dos brasileiros sofrem de ansiedade, é um número bem alto. A ansiedade ela é uma emoção aprendida, a gente não nasce ansioso, a gente aprende a se tornar ansioso. E a ansiedade por si só, ela não é uma emoção nem negativa e nem positiva. A ansiedade por si só ela pode ser boa, no sentido de ajudar você a estar em estado de alerta por algum perigo iminente, mas ela se torna negativa a partir do momento em que a gente não consegue mais controlar o tempo. Comecei a ficar ansioso hoje e fico ansioso por horas, por dias, ou quando eu estou ansioso por algum motivo que não se justifica ou que não às vezes não é nem real. Eu vou dar um exemplo para ajudar a ficar mais claro. Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, imagina que você vai fazer aquela viagem dos sonhos que você sempre sonhou, aquela viagem maravilhosa, tá tudo reservado, tudo arrumado para você ir viajar. Na noite anterior da viagem, você ficar um pouco mais ansioso com aquela expectativa, então a ansiedade boa, no sentido de expectativa, vou realizar um sonho, vou conhecer um lugar que eu gostaria muito, vou fazer uma viagem às vezes com alguém que eu gosto muito. Essa ansiedade no momento de ir viajar ou no momento de entrar no avião, essa ansiedade de expectativa, ela é uma coisa boa. Chegou lá na viagem, você desfruta, é agradável, tudo é maravilhoso, você está realizando um sonho e já a ansiedade ficou para trás. Ela durou algumas horas, alguns momentos, aquele momento de preparação para a chegada. Agora, vamos olhar a ansiedade como que ela seria negativa. No mesmo exemplo da viagem dos sonhos. Você está lá com tudo preparado, na noite anterior começa aquela expectativa, aquela ansiedade, e aí você entra no avião e a ansiedade continua, o voo inteiro você continua ansioso, você desembarca no local que você sempre sonhou conhecer e ao invés de desfrutar da viagem dos sonhos, você começa a se perguntar, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, o que pode dar errado, e se as malas não chegarem, e se o hotel não for bom, e se os passeios não derem certo, e se eu me perder, e aí um monte de e se, coisas que não são nem reais, que às vezes nem existiram, às vezes nem poderiam existir, mas que tiram você do prumo, tiram você do controle. E aí alguma coisa que você poderia desfrutar, que seria alguma coisa boa, maravilhosa, a realização de um sonho, por conta de atribuir um significado negativo à ansiedade, isso sai do controle e acaba virando uma coisa ruim. Há duas causas para a ansiedade, há duas causas para a pessoa sofrer de ansiedade. Uma das causas é a causa fisiológica. Pode ser que a pessoa que sofre de ansiedade ela esteja com algum distúrbio hormonal. E nesse caso é importante procurar um médico, um psiquiatra. Ele vai ajudar com alguma medicação, algum ansiolítico, vai equilibrar os neurotransmissores, a liberação e a absorção, os dois neurotransmissores que são mais apropriados para esse caso da ansiedade são a GABA e a serotonina. Então o remédio vai ajudar no equilíbrio desses neurotransmissores e vai ajudar você a entrar num controle maior da sua ansiedade. Por outro lado, existe uma segunda causa provável para a ansiedade, uma segunda causa possível para a ansiedade, que é o fator emocional. Pode ser que a sua ansiedade seja decorrente de alguma crença limitante, alguma crença de desamparo, alguma crença que faz com que você inconscientemente precise estar sempre ligado, sempre com medo, sempre achando que você está em risco ou que alguma coisa de ruim pode te acontecer.
pode estar ligada a algum trauma. Então, nesse caso, uma crença limitante, um trauma, nesse caso é bom procurar um terapeuta. A hipnoterapia pode te ajudar muito nesse caso, ajudando você a ajustar essas crenças, a olhar as questões por outros pontos de vista, outras perspectivas. Pode ajudar você a ressignificar os seus traumas de modo que você se sinta bem novamente. Vamos falar um pouquinho agora sobre os sintomas. Fisicamente, o que eu sinto quando eu tô com ansiedade? Respiração acelerada, batimento cardíaco acelerado, tensão, algumas pessoas sentem dores no corpo, dificuldade para dormir, a insônia é bastante presente para as pessoas que têm ansiedade, tensão, desconforto. Então, todos esses sintomas físicos são sintomas físicos da pessoa que está com ansiedade. Também existem os sintomas emocionais, nervosismo, irritabilidade, agitação, aquela questão da preocupação excessiva, medo, alguma coisa pode acontecer. E aí eu dou uma dica para você ligada aos sintomas. Comece a observar. Estou percebendo alguma mudança física, estou percebendo que estou ansioso, meu batimento cardíaco mudou, minha respiração mudou, estou com medo, estou irritado, estou com agitação, estou roendo as unhas. Alguma coisa está motivando essa ansiedade? Comece a anotar. Qual é o gatilho? O que está disparando isso? Porque em alguns casos, quando você começa a sentir esse tipo de sintomas, imediatamente você pensa assim, meu coração está acelerado, estou com vontade de roer as unhas, ou estou mais estressado, estou ansioso. E às vezes não. Às vezes, por exemplo, o coração acelerou porque você subiu uma escada correndo. Às vezes você está suando, está transpirando, e às vezes não é porque você está ansioso. Às vezes você está suando, transpirando porque você está com calor. Então comece a identificar se os sintomas que num primeiro momento você atribuía à ansiedade, comece a observar se realmente são sintomas de ansiedade ou se existe alguma outra coisa que aconteceu, alguma outra coisa que seja muito mais simples e que já vai ajudar você imediatamente a mudar o foco, de falar, opa, não é todo o tempo que eu tô ansioso. Quando o meu coração acelerou agora, foi só uma subida de escada correndo. E aí com essas observações desses gatilhos, você começa a mudar o foco, a entender que nem tudo é ansiedade, que algumas outras questões são questões simples da rotina do dia a dia. Agora vamos para a parte que é a mais importante. Bom, já sei o que é ansiedade, já sei os sintomas, já sei o que causa, mas e aí? Imediatamente, o que eu posso fazer no meu dia a dia? O que eu posso colocar na minha rotina que vai me ajudar a controlar a ansiedade? Eu vou dar aqui várias dicas para você, coisas simples que você faz no seu dia a dia e que podem ajudar você muito, muito a se sentir mais calmo, mais tranquilo e mais em paz. A primeira dica é exercício físico. A atividade física ajuda na liberação de serotonina, então ajuda você a se sentir mais calmo. Num primeiro momento, a atividade física te leva para um nível de disposição, de energia, te deixa mais ligado, mas aos poucos vai te deixando num nível de equilíbrio, aquela sensação de bem-estar vem. Outra dica é que você cuide do seu sono. Cuide da rotina do sono. Aqui no canal tem um vídeo dando dicas sobre o sono. Dormir bem, descansar é importante para manter sob controle os níveis de ansiedade. Outra coisa é ter uma agenda. Planejamento. Planejamento vai diminuir a sua ansiedade, a sua insegurança, o seu medo do futuro. Quando você sabe exatamente o que você vai fazer, em que horário, você está com as suas coisas organizadas, arrume o seu ambiente. Isso tudo vai ajudar você a se sentir mais calmo. Quando você sabe onde estão as coisas, em um ambiente organizado, uma mesa de trabalho limpa, uma mesa de trabalho organizada, os papéis organizados, tudo isso vai fazer com que você sinta mais calmo, sinta-se melhor, vai te ajudar bastante nisso. Outra dica, chás, florais, aromaterapia, escaldapés, massagem,
dê um pouco de atenção para você, cuide de você, de coisas que vão fazer com que você se sinta mais calmo, sinta-se melhor. Tem muitas técnicas que podem te auxiliar nesse processo. Descubra uma que você goste. É muito, muito legal esse caminho das terapias alternativas para ajudarem a gente no processo de manter a calma. Além disso, meditação. 5 minutinhos de meditação, de se voltar para dentro, de olhar para dentro de si, de se acalmar. Ou, se você preferir, 5 minutinhos de mindfulness, voltar-se para fora, parar com os olhos fechados, concentrando-se em algum ruído do ambiente externo, ignorando os pensamentos que venham à mente nesses 5 minutinhos, de modo que você possa esvaziar a mente dos pensamentos e se acalmar, controlar, ficar num ritmo mais tranquilo. Nesse processo também a respiração ela é importante para ajudar a regular o pH. Uma respiração de 4 tempos. Inspira em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Segura 4 tempos. Desce a respiração 4 tempos, expirando. 1, 2, 3, 4. Segura 4 tempos de novo. E recomeça. Uns 3, 4 ciclos de respiração que você faça, já volta a sua respiração num ritmo controlado, já acalma os seus batimentos cardíacos, já equilibra o pH do sangue, já volta você para um ritmo mais calmo outra vez. Outra dica, cuide das suas influências, o que está em volta de você, o que está entrando na sua mente, o que você está permitindo que entre na sua mente, quem são as pessoas que estão em volta de você, o que elas estão falando para você, que tipo de programas você está assistindo. Pense em alimentar a sua mente da melhor maneira, assim como você alimenta o seu corpo físico da melhor alimentação, alimente a sua mente também. Dê combustível positivo para si mesmo, pensamentos positivos, mensagens boas. Isso tudo ajuda você a se manter sob controle. É muito ruim, é muito pesado ouvir só coisas negativas, assistir só programas de desgraça. Alimente a sua mente com coisas positivas. Faça atividades que você gosta. Cante, dance, ouça música com a sua família. A música ajuda muito a acalmar. A música ajuda a gente a se expressar melhor, ajuda a gente a ter mais contato com o nosso corpo, porque quando a gente se movimenta, está ativando também como se fosse um exercício físico. Ajuda a gente a se aproximar das pessoas. Você pode reunir seus filhos, cantar, dançar. É divertido, isso tudo ajuda você a se acalmar. Agora, relacionado à alimentação, reduza a cafeína, reduza os estimulantes. Isso também vai ajudar você no controle da ansiedade. E coma alimentos que tenham triptofano, eles ajudam na liberação de serotonina. Ovos, queijo, atum, salmão, castanhas e chocolate amargo. São alimentos que contêm triptofano e ajudam você a liberar a serotonina, a controlar um pouco mais a ansiedade, tá bem? A dica mais importante para o controle de ansiedade é: pense sobre aquilo que está no seu controle e aquilo que não está no seu controle. Permita abrir mão daquilo que não está no seu controle, aquilo que você não pode resolver, aquilo que não depende de você. Permita abrir mão disso, para que você se sinta mais calmo, se sinta melhor e possa dedicar atenção a realmente as coisas que você pode controlar, tá bem? Olhe para dentro de si, preste atenção nos seus movimentos, preste atenção no seu corpo físico. Isso vai ajudar você muito a se manter calmo, tranquilo, em paz, a ter uma boa memória, a se concentrar nas suas atividades e ter uma qualidade de vida muito melhor.
Agora, para fechar com chave de ouro, eu vou dar uma dica fisiológica. Vou ensinar para vocês uma técnica de estimulação bilateral do cérebro, ou seja, trabalhar com os dois lados do cérebro, de modo que você possa também acalmar a sua ansiedade, controlar a ansiedade. É muito simples de fazer, você pode fazer em qualquer lugar, bem rapidinho, alguns segundinhos já ajudam você a mudar o foco e a entrar num ritmo mais tranquilo. Você pode fazer, por exemplo, com uma garrafinha de água, vou ensinar para vocês. Você pega a garrafinha de água, estica as duas mãos à frente e aí você, por 40 segundinhos, transfere a garrafinha de uma mão para outra, cruzando a linha da frente do rosto. E você vai perceber que fazendo simples movimentos de cruzar a mão, você está estimulando o seu cérebro dos dois lados. Está aumentando o fluxo sanguíneo, está aumentando os impulsos elétricos e está mudando o foco. Quando você faz isso, você vai perceber que aquela ansiedade que inicialmente podia estar no nível 10, depois que você faz esse exercício por alguns segundinhos, se você parar... E agora? Opa! Percebi que aquela ansiedade que estava em nível 10 baixou para um 4, por exemplo. E você pode, se quiser, repetir. Se não tem uma garrafinha, um objeto, pode fazer tocando os próprios ombros cruzados. Então, assim, 40 segundinhos cruzando os ombros trocado, mudando o foco. Depois de 40 segundinhos tocando seus próprios ombros, para. Opa! Aquela ansiedade que era nível 4 não existe mais. Simples assim você consegue controlar a ansiedade, trabalhando o fisiológico, os dois lados do seu cérebro, movimentos bilaterais. É como se aquela ansiedade fosse um quadro de quebra-cabeça formado. E quando você faz esse trabalho de estimulação bilateral, é como se as pecinhas desse quebra-cabeça fossem se embaralhando. E quando chega no final do exercício, a sua mente começa a procurar, cadê aquele quadro mental, aquela imagem formada da ansiedade? Opa, bagunçou tudo, não existe mais. E aí você consegue reconhecer no seu corpo os sintomas de tranquilidade, uma respiração mais calma, os batimentos sob controle, aquele nível de tranquilidade, calma, paz, sem tensão, os movimentos mais tranquilos, uma sensação de bem-estar, e é dessa maneira que você pode então tocar o seu dia e sentir-se cada vez melhor. Pessoal, obrigada pela companhia de hoje. Todo mundo a partir de agora com ansiedade sob controle, desfrutando de uma vida de bem-estar. Obrigada pela atenção, um beijo a todos e até o próximo vídeo.